Eu começo justamente por aí, né? Tendo dito da satisfação, da alegria, e não pode ser de modo diferente. Nós somos pessoas de fé. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então é sempre bom a graça da convivência, a graça da comunhão, e mais ainda porque vocês estão se preparando, ou para assumirem, ou para renovarem este trabalho, este serviço extraordinário da Sagrada Comunhão, na distribuição, nas celebrações, levando-a também para os enfermos, assim como também na visita, na assistência espiritual, religiosa e humana aos nossos enfermos. O tema, ele é grande, é grandioso e ele é grande. É impossível esgotar em 1h30. Impossível. Mesmo que você queira, que eu queira, nós não vamos conseguir. Primeiro, porque cronologicamente estamos sob o poder dos ponteiros, né? E segundo, que a temática ela é diversa. Ela é diversa. Eu vou tentar aqui dar algumas indicações a partir um pouco do conhecimento que a gente tem, sobretudo a partir da experiência na área da assistência aos enfermos, seja uma assistência domiciliar, seja uma assistência hospitalar, como nós que estamos lá no HC, né? Pois bem, veja só, qual é o olhar, qual o óculos que a gente tem que colocar, usar para o trabalho nosso na igreja? Vocês disseram sim, né? Mesmo quem está renovando está dizendo sim de novo. Dizendo sim a um chamado que Deus, através da comunidade, portanto, de uma pessoa, de uma situação, ou até mesmo do padre, está fazendo. De poder servir, de poder ajudar. Nós somos pessoas de fé. E o olhar que nos move para a vida da comunidade, o óculos que eu uso para a vida da igreja, é o óculos da fé, o olhar da fé. O que é ter fé? Acreditar. Acreditar é uma ação, é um verbo, não é uma ideia. É uma postura de vida. Eu olho para aquela realidade, eu olho para aquele valor e assumo e transformo como uma verdade, a me dirigir e a sustentar as minhas ações. Na fé, eu creio indiscutivelmente que Deus está me chamando para ser colaborador desta grande obra. Qual é a grande obra? Construir, colaborar, aliás, não construir, colaborar na construção do reino de Deus. Não é qualquer coisa. É colaborar na construção do plano de Deus. Um dia nós vamos vê-lo e nós vamos experimentá-lo totalmente lá na eternidade namorada. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados, e dissemos sim, a procurar viver neste mundo, antecipando aquilo que um dia vamos experimentar lá. Ou a gente acredita, ou a gente acredita. Na igreja nós não podemos fazer de conta. Senão a gente perde tempo, a gente se engana. Engana o outro. A Deus não. E nós não estamos com a idade que temos, desculpe a expressão, mas com a grandiosidade da nossa vida, nós não estamos para brincar, né, nesta direção. Com as coisas de Deus. Não com Deus, mas com as coisas de Deus e conosco mesmo. Por isso, quando eu digo sim, eu topo, eu quero, eu assumo, ainda que isso possa me assustar, porque é algo novo, sobretudo para quem está começando, eu tenho que de fato dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou colaborando na construção da obra de Deus neste mundo. É a casa de Deus. Qual é a razão de ser da igreja? Por que a igreja existe? É espaço cultural? É espaço social? É espaço assistencial? Também, com certeza. Mas muito mais do que isso, a igreja, a comunidade de fé, ela deve ser um sinal desta grande obra. As pessoas ao olharem para a igreja,
Seja esta que aqui está com a presença de vocês, seja a minha ali do lado no Flamboyant, aonde quer que seja, a sociedade, ao nos ver, não deve te ver, não deve me ver, deve ver a Deus. É por isso que nós participamos. E como é que nós sustentamos este projeto? Pela fé, na oração, nos sacramentos e nos trabalhos que a igreja desenvolve. Trabalhos que foram dados pelo próprio Cristo. Visitar os doentes, cuidar dos moribundos. É tarefa da construção deste reino. Por isso, qualquer trabalho na comunidade deve ser feito com competência e alegria. Se não estivermos neste horizonte, é melhor dizer, olha, não estou preparado. Vai ser fácil? Não. Nunca foi fácil. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para o colégio apostólico, não foi fácil para Pedro, portanto, não foi fácil para Nossa Senhora. Não pense que vai ser fácil para você. Porque a vida cristã não está apenas para as quatro... A igreja está para cá, né? Perdão. Não está apenas para as quatro paredes da igreja. A vida cristã está para as 24 horas do dia. Para as 24 horas. Eu sou chamado a servir. Aqui na igreja é um momento muito gostoso, prazeroso, satisfatório. São meus irmãos, ainda que rostos desconhecidos. Mas aqui na igreja é um momento muito íntimo. É para celebrar, para alimentar, para fortalecer. Mas nós somos investidos na graça do batismo, na força do Espírito e sustentados na Eucaristia, para ser sal, para ser luz e ser fermento no mundo. Não é para cá só. Aqui a gente tem o cuidado, tem o esmero, o esmero da liturgia, das celebrações. Mas aqui a gente bebe, a gente pega para levar, irradiar e mostrar. Eu tenho que acreditar nisso. E no final, como o próprio Cristo disse, depois lá no final da nossa existência, dizer, eu fiz aquilo que devia ter sido feito, sem querer receber honra e glória nenhuma. Sem querer receber nenhum tipo de honraria. Porque a vida cristã, ela está sustentada no amor a Deus e no amor ao próximo. No amor ao próximo. Boa noite. Então, sem este horizonte, que rapidamente eu passo para vocês, teologicamente falando, fica muito difícil eu me sustentar no trabalho sacerdotal, você se sustentar no trabalho como ministro da Eucaristia e como ministro da visitação aos enfermos. Porque esta obra, ela é interminável. Terminável. Aliás, desde que a humanidade existe. Já no tempo de Jesus, e chega até nós. E eu e você, nós todos, nós somos tijolos desta construção, deste tempo. E não somos os primeiros tijolos. Não somos. E nem seremos os últimos. A não ser que Deus chegue amanhã de volta, através de Jesus. Mas ninguém sabe a hora, Então, nós não estamos começando algo inédito. Nós estamos dando continuidade. Quantos antes de nós, na igreja, disseram o seu sim? E colocaram um tijolinho nesta grande parede. Bendito seja, hoje é você, hoje é a senhora, hoje sou eu. E no dia de amanhã outros. Porque a obra de Deus, ela é interminável. Interminável. Eu tenho que ter clareza, Ainda não, viu? Tenho que ter clareza. Por isso, eu quero servir da melhor maneira possível, com toda a força do meu ser, com toda a capacidade, com todos os dons que Deus me deu. Porque tudo isso não pertence a mim. Tudo isso é de Deus e eu quero colocar a serviço de Deus.
E quem verdadeiramente se encanta pelo reino de Deus, perde o direito de viver descansado, porque a obra é interminável. Nós temos missa constantemente, nós temos doentes a rodos, né? E cada vez mais por conta da nossa sociedade estressada, enferma, etc, etc, né? Os leitos dos nossos hospitais estão aí crescendo, filas no centro de saúde e tudo mais. A gente pode até fazer uma analogia à palavra de Jesus, né? Ele diz que pobre sempre tereis entre vós. O que a gente pode dizer para nós que somos da área da saúde? Enfermos, nós sempre vamos tê-los. Sempre. Com que espírito, com que intenção você está se colocando a serviço desta realidade do reino de Deus? O que está te motivando? Insegurança, questionamentos, com certeza aparecerão. Se apareceu para o próprio Cristo no mistério da cruz, se apareceu para Pedro, para Paulo, imagine nós hoje. Então, as inquietações fazem parte desta resposta. Nós não devemos ter medo, porque se o nosso sim for verdadeiro, não é a nós, não é a mim que eu estou dando. Eu estou dando o meu sim a Deus. Eu te engano, você me engana, mas Deus não nos engana. E nós cremos que Deus é o Senhor absoluto de tudo. Sem considerar aquela palavra dele, olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Então não tenhamos medo de dizer sim. Vamos fazer com muita inteligência, ou seja, sabendo por que eu sirvo o altar, por que eu distribuo a Sagrada Comunhão, por que eu vou em socorro do meu irmão enfermo. Usar da lógica, da racionalidade, entendendo que por trás disso está um plano de Deus, um projeto de Deus. E vou fazer isso com muita satisfação, com muita alegria, porque Deus está me escolhendo. Ainda que o padre tenha chamado a senhora, ainda que fulano tenha chamado, nós somos meros instrumentos. Meros instrumentos. Porque senão nós não vamos fazer verdadeiramente a missão de ser sal, de ser luz e de ser fermento. Então, com esta pequena e rápida colocação de caráter teológico, eu os cumprimento, por este trabalho bonito. A semana passada, eu estive na paróquia de Santana de Souzas. Antes de ontem, segunda-feira, eu estive aqui no Liceu, um grupo assim como o de vocês, nas outras duas paróquias, de ministros que estão aí, renovando ou começando esta tarefa bonita da nossa igreja. Isso é sinal da vitalidade, da força de Deus, da graça de Deus. Domingo passado, 24 de setembro, retrasado, né? Domingo retrasado. Nós tivemos aqui no Polo Esportivo do Liceu, não sei se alguém daqui foi, né? Nós eu faço parte também da Comissão Diocesana da Pastoral de Saúde, que procura auxiliar os agentes de pastoral de saúde nas paróquias, né? Depois eu explico isso também para vocês. Todo ano, além das atividades que nós fazemos com coordenadores e tudo mais, nós oferecemos um dia todo de convivência e de oração para a pastoral da saúde. O Santuário Menino Jesus de Praga, que a gente pode comparar como uma paróquia, ainda que não tenha o título, mas funciona tal como uma paróquia. O Santuário Menino Jesus de Praga é um entre as 103 paróquias que nós temos. Vocês sabiam disso? Não sabia? A senhora pensa que é só a senhora? Estou brincando, né? Não. A nossa igreja de Campinas, Católica Arquidiocese de Campinas, é uma força viva enorme. É um exército maravilhoso de irmãos que trabalham. Vou colocar vocês, das 103 paróquias, sabe quantos trabalham na visitação aos enfermos? Levam a Eucaristia, levam a palavra, ajudam materialmente. Quantos tem aqui? Da Pastoral da Saúde, literalmente.
Ah, entendi. É que fazem a visita, tá? Então vamos lá. Nós temos nas 103 paróquias 2.000 pessoas. Vocês sabiam disso? 2.000 pessoas. Eu estou há 10 anos assessorando as paróquias nesta área, né? Conheço todos esses grupos, as 103 paróquias. Vocês aqui é uma força viva. Graças a Deus, cada um no seu espaço. Domingo retrasado, nós reunimos no liceu um dia todo, com o padre nos assessorando, 980 pessoas da Pastoral da Saúde. 980 pessoas. Uma vez por ano a gente faz isso. Além dos encontros com coordenadores e alguns momentos formativos, né? Então, como não bendizer e agradecer? A gente tem que olhar para reforçar que o Santuário Menino Jesus de Praga é um tijolo nesta grande parede da obra de Deus, né? E por isso que eu me alegro de poder estar aqui com vocês. Vamos para frente? Vamos lá. Aperta o dedo que move, tá? Qual é a motivação central? Qual é o referencial para o nosso trabalho na igreja? Temer, Trump ou nosso Senhor Jesus Cristo? A razão de todo o nosso trabalho é Ele. Ele é o referencial para a nossa vida pessoal e também para a nossa pastoral. Tá? Naquele binômio famoso que talvez vocês já tenham ouvido aqui, e eu espero que tenham ouvido. Nós somos discípulos e missionários. Nós não somos só discípulos ou só missionários. Nós somos discípulos e missionários. Porque quem se encanta, quem descobre a Jesus, como a mulher samaritana o descobriu lá no encontro dele, ao redor do poço de Jacó, sim, quem se encanta se torna seu seguidor, se torna seu discípulo. E ao descobrir Jesus, não consegue guardar para si. É impossível você ter um encontro autêntico e verdadeiro com o Cristo e não falar dele para as pessoas, não levá-lo para as pessoas. Então, ele é o sinal da grande aliança de amor que foi firmada entre o céu e a terra. Uma aliança dita por Deus, expressada por Deus a nós na história da salvação, desde Abraão, Isaac, Jacó, passando pelos grandes nomes da história do Antigo Testamento. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Meu povo. E Jesus, ele é o ponto alto desta aliança de amor. Com o mistério da sua morte e consequente ressurreição, ele sela definitivamente este contrato de amor. Isso é base para sustentar o teu ministério, tá? Porque no fundo, quando você leva a Sagrada Comunhão, quando você entrega o pão abençoado, quer seja na celebração aqui na igreja ou em qualquer outra celebração, e também para quem está moribundo na sua casa ou lá no hospital, você está se tornando um outro Jesus. Você está cuidando desta pessoa, você está sendo o próprio Cristo. Por isso que ele é para nós a luz do nosso trabalho. E ele, especificamente para a área da pastoral da saúde, ele vem dar uma visão totalmente nova. Totalmente nova. Ele vem para valorizar a vida humana. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A vida para nós, ela é sagrada. Quando uma pessoa tem a sua vida fragilizada por uma dor, por um sofrimento, seja de onde for, deve ser maior ainda a nossa atenção para com aquela pessoa. Este irmão está precisando de mim, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E ele está vulnerável, e porque vulnerável ficou muito mais debilitado, fraco. Eu vou lá para ajudar, eu vou lá para socorrer, eu vou lá para dizer, olha, eu estou contigo,
Talvez eu não resolva, né, o seu problema na saúde. Não resolvo. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, eu estou contigo, né, solidário a você. E a grande frase famosa de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. Próximo. E se nós acompanharmos toda a vida de Jesus, sobretudo a vida pública dele, dos 30 aos 33, as palavras de Jesus e as ações de Jesus foram todas para poder curar, libertar, salvar as pessoas. Curar, libertar, salvar as pessoas. Lógico que a pastoral da saúde hoje não faz milagres. A gente não tem o poder de colocar o dedo, colocar a mão e livrar aquela pessoa de um câncer, né, de um tumor, restituir a ela, né, a integridade dos seus ossos e vai-se por aí afora. Ele o fez porque de fato ele é Deus, né, e não se discute. Mas ele tem uma atenção toda especial para a pessoa fragilizada. Todos aqueles enfermos que a ele acorriam eram atendidos pela palavra, pelas mãos, pelos gestos, né? Então, os milagres que Jesus opera são de fato para a valorização da vida e para que nós hoje, 2000 anos passado, nele possamos crer e ir ao encontro dos nossos doentes com a mesma atenção que ele deu, que ele foi, que ele fez. Vão agora vocês pelo mundo. Agora eu vou embora. Mas meu pai vai mandar alguém para acompanhar vocês. E vocês vão fazer coisas muito maiores do que estas que vocês estão vendo. Então, a igreja está centrada, sustentada na pessoa de Jesus, para poder valorizar a vida do ser humano, para dignificar a pessoa humana, porque Ele está com a gente, Ele está conosco. Próximo. Olha lá, acabei de dizer, vão e façam o mesmo. E aí a gente se fundamenta nesta parábola. Vocês conhecem o bom samaritano? Conhecem? Tá? Para o pessoal da Pastoral da Saúde é o texto modelo. Texto modelo. Aquele homem foi vítima de assaltantes. Aí passa uma leve de pessoas. Passa um doutor, um escriba, passa um fariseu, passa um sacerdote. Ninguém para cuidar daquele homem profundamente ferido. Quem é que para? Um estrangeiro. Né? O samaritano não se dava com o judeu e vice-versa, se odiavam. Tem uma razão histórica que é lá de 500 anos antes de Jesus. Este estrangeiro para e faz de tudo, limpa as feridas, pega o judeu ferido, coloca no seu cavalo, leva para uma hospedaria e diz para o dono da hospedaria: olha, cuide dele. E estou deixando aqui o dinheiro necessário para o senhor fazer o tratamento que ele precisa. Depois, na volta, eu vou passar aqui. E se tiver que pagar mais, eu pago. Né? Vão e façam o mesmo. Próximo. E aí, eu coloquei aqui também esta figura extraordinária, nosso querido Papa Francisco. Recentemente, a questão de 3 anos atrás, ele escreveu uma carta, A Alegria do Evangelho, aonde ele chama a atenção para que, de fato, nós nos entendamos como braços do Cristo, pés do Cristo, mãos do Cristo. E por isso, quem descobre Jesus é tomado desta alegria tão grande, mesmo diante de um mar de dor, de sofrimento, como este que nós estamos vivendo, e se torna, de fato, uma luz para as pessoas. Uma luz. Eu me atrevo a dizer, hoje à tarde, Dom Ayrton, nosso arcebispo, esteve comigo a tarde toda lá no hospital, na área da saúde. Vocês não estavam lá, né?
Ele foi para a missa às 1h15 e depois eu o levei para algumas áreas. Meu Deus do céu, eu fiquei observando. Eu entrei com ele na UTI, depois nós fomos numa enfermaria lá em cima, depois no CAISM ele foi lá no ambulatório de quimioterapia, cheio de senhoras lá, né? E depois ele entrou no alojamento conjunto, onde estão as mãezinhas que acabaram de dar à luz, né? E neste momento eu não o acompanhei, nem eu, nem os diretores do hospital. Ele entrou sozinho. E eu fiquei observando justamente isso, né? Este homem foi em diversos pacientes, conversando, rezando, e houve uma receptividade extraordinária. Uma receptividade extraordinária. Porque não é uma pessoa qualquer, né? Ainda que seja o bispo, pelo amor de Deus. Mas naquele momento, ele se torna um outro Cristo. E está convicto da mensagem de Jesus para as pessoas. Por isso que o agente de pastoral da saúde, né, o ministro da Eucaristia, deve se imbuir desta força de Deus, desta graça de Deus, desta transcendência de Deus. E não ter medo nenhum. Então Ayrton entrou sorridente, chegou, olhou, viu, já foi, passou, cumprimentou, né? Ninguém o recebeu de cara fechada, ninguém. Por quê? Porque a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem Jesus, ela tem uma luz e está convicta. A pessoa está convicta. Onde há a luz de Deus, o poder das trevas pode estar por perto, mas não faz estardalhaço, porque a luz ela é maior. E quem está com Deus tem que ser uma pessoa feliz, alegre, né? Ainda que passe pela tormenta da cruz. Cruz faz parte da nossa vida. E o nosso trabalho na pastoral da saúde é poder dar esta força. Não é prometer para o doente aquilo que nós não podemos cumprir, mas é dar a ele a força para que ele carregue a sua cruz, como Jesus nos ensinou. Aliás, no mistério da sua encarnação, lá nos últimos momentos derradeiros, até Jesus, no mistério da sua humanidade, reclamou com o Pai: o Senhor me abandonou, não é isso? Mas aí, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, cruz faz parte da vida. Não é porque temos a fé, não é porque trabalhamos na igreja, que Deus vai nos livrar, a você e a mim, de uma enfermidade, de uma perda, de um transtorno. Você não livrou o filho dele, imagina se vai me livrar. Quem é você para achar que você é maior do que Jesus? Então, a cruz de Jesus nos ensina a assumirmos a nossa cruz. E quando nós formos até o enfermo, nós devemos ajudá-lo. Não é prometer aquilo que de fato não vai ser cumprido. Nós não temos uma varinha mágica na mão. Tá? Nós não temos. Eu sou capelão no Hospital da Clínica já há 22 anos, vi alhos e bugalhos na força da expressão. Mas milagre não faz parte da rotina de Deus para nós. Me entenda. Tá? Se o milagre fosse uma coisa fácil no estalar de dedos, nós não tínhamos as nossas enfermarias cheias. Não é verdade? De vez em quando, um ou outro, eu estou falando na linha do milagre, como às vezes nós esperamos, né? Como às vezes nós esperamos. Os milagres são ações extraordinárias no seio, no caminho da humanidade, para que nós não percamos o horizonte. Deus está com a gente, mas nós precisamos assumir a cruz. Quem visita doente tem que ser este sinal de ajudar o enfermo a assumir a sua realidade. E não subestimemos o poder de percepção do doente. Ele sabe que ele está padecendo, ele sabe que ele está sofrendo, ele sabe que ele vai morrer. Quantas? Quem daqui já trabalha na pastoral da saúde? Né? Isso, não é verdade? Doente sabe. A gente, quando fica doente, a gente é tomado deste sentimento, da vulnerabilidade, da fragilidade. Então, nós não temos que enganar, nós não temos que, de fato, criar uma expectativa falsa. Não temos. Humanamente, com a força de Deus, nós temos que ser este alento junto àqueles que sofrem e padecem. Próximo. Tá.
E qual é a tarefa da igreja? Né? A tarefa da igreja é justamente essa, a pastoral a tarefa da igreja é tornar Jesus presente, tornar Jesus visível neste mundo, confirmar, né? Confirmar, e a pastoral da saúde, que é a ação da igreja. A pastoral da saúde é o braço organizado do Santuário Menino Jesus de Praga, né? É toda a comunidade que deve cuidar, que deve consolar, que deve dar o apoio. Mas nem todo mundo tem as devidas condições, sem entrar no mérito do julgamento aqui, para ir. Então, por força do dever, na força do ofício, a comunidade organiza, pastoralmente, um grupo de pessoas que vai, em seu nome, em nome da comunidade, visitar, evangelizar. Pastoral significa uma ação organizada em nome do pastor. Em nome do pastor. Em nome de Jesus. Lógico que a gente diz, o pastor é o padre Mauro, o pastor é o bispo, não se discute, são a liderança da igreja. Mas o pastor que nos move, pela qual nós de fato entregamos a vida, é nosso Senhor Jesus, o Cristo. É por Ele que nós aqui estamos, né? Então a igreja tem esta tarefa de evangelizar. O que quer dizer a palavra evangelizar? Levar a boa nova. Evangelho, boa nova, palavra de origem grega. Boa notícia. Qual é a boa notícia que a igreja leva para o doente? Você não está sozinho. Nós estamos contigo. Deus está com você. Deus está com você.